Olá, tudo bem? Olha, estava ansioso para esse terceiro vídeo, uma promessa minha, a respeito dos dois outros vídeos que eu publiquei sobre o poder da nossa mente de transformar a nossa vida em definitivo. E o título desses vídeos é A Pior Coisa do Mundo, parte um e 2. E por conta disso, aqui estou eu para te passar o terceiro vídeo e último, e nesse eu vou falar das chaves que vão fazer girar em definitivo tudo que você pré-estabeleceu com relação às suas metas, seus objetivos, seus planos de vida vão ser realizados sim. Aí eu quero te avisar que a chave maior eu vou contar no final do vídeo, a chave de diamante que vai fazer de uma vez por todas isso ficar ainda mais claro e ser resolvido em definitivo. Lembrando que esta é apenas uma das técnicas que eu ensino no meu treinamento Minha Mente Co-Criadora, que é sobre o poder da fé, a lei da atração, que na verdade é a lei da vibração, que faz com que você atraia, que você crie, e em função dessa criação, que a gente chama de cocriação, né, você atrai as coisas que você idealiza, que você sonha, que você está buscando de verdade, com um método. Então eu entendo assim que a fé é algo maravilhoso, um legado de Deus para a humanidade. Por isso que nós vemos milagres em todas as igrejas, em todas as denominações, dogmas. Você vê, sejam quais forem as interpretações bíblicas ou de vida, você vê milagres em nações, tribos, lugares que nunca nem se viu falar de qualquer ensinamento sobre fé, as coisas acontecem. Por quê? Porque é uma lei que Deus criou. E esse é algo maravilhoso, transformador, que faz com que você transforme a sua vida em algo que seja bom para você, que seja salutar, e não só para você. Às vezes nós lutamos na vida, entre aspas, né? Porque sobre isso eu falo também, que a vida tem que ser mais do que apenas como se fosse matar um leão por dia, como se a vida fosse uma guerra o tempo todo, um inferninho o tempo todo, e não tem que ser assim. E é sobre isso que eu falo aqui. Você tem que aprender a ressignificar a sua vida de tal forma que, querido, querida, a vida se torna mais leve, o fardo, entre aspas, se torna leve. E é assim que tem que ser. Nós não fomos criados para sermos escravos da circunstância, e é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, se você está determinado, se você quer transformar sua vida de verdade, você tem que ter método, tem que ter, saber pensar, tem que saber pensar. Eu, Natiguei, eu citava sempre isso, que as pessoas não sabem pensar, elas não pensam de verdade, entre outros que comentam exatamente sobre isso. Então é preciso sim, não só saber pensar, mas fazer isso de forma coordenada, com método. E é sobre isso o meu treinamento. E você está aqui no terceiro vídeo, onde vai aprender como fazer para girar a chave dessa reprogramação mental que você aprendeu até aqui. Se você ainda não sabe nada, se esse é o primeiro vídeo que você está vendo dessa série de 3, eu te convido fortemente a ver o 1 e o 2 para você pegar o conceito sobre o que é reprogramação, por que você caiu inevitavelmente nesses dogmas, nessas limitações, nesses paradigmas que estão te deixando preso, te deixando como naquelas rodinhas, girando em círculo, andando em círculo, em looping. E não tem que ser assim, e não vai ser assim. Você tem que decidir de uma vez por todas, a ter uma vida diferente, a escrever num papel, em letras grandes, garrafais mesmo, e botar na parede ali onde você está, numa parede onde você veja todo dia,
lembrando que você decidiu isso e que quer mudar a sua vida de uma vez por todas. E é nisso que nós concluímos esse treinamento, lembrando mais uma vez que essa é uma das técnicas. Por que eu destaco isso? Porque de repente você pode, em virtude, eu diria, do seu jeito de ser, você pode de repente preferir as outras técnicas, são várias. Então você vai ter oportunidade de testar cada uma e ver qual que você se adaptou melhor, qual que você conseguiu fazer melhor. Porque é bem isso, às vezes a pessoa não consegue fazer aquilo. Por exemplo, o que eu estou ensinando agora aqui, talvez não seja a sua praia, não seja, talvez você não consiga fazer dessa forma, então tem outras técnicas. Mas você tem que ir para frente, dar o seu passo em direção à sua vitória, às suas conquistas, à realização dos seus sonhos. Isso é possível sim. Vai de você detectar quais são os seus paradigmas, onde é que você está errando, o que é que está te bloqueando, te travando, te impedindo de alçar voo em definitivo. Isso você vai ver muito bem destacado nos comentários, nas análises que eu faço no vídeo 1 e 2. Tá? Então, esse terceiro vídeo é exatamente para mostrar como girar a chave, ou seja, nós já aprendemos que a gente precisa pegar essa nossa caixa, que eu costumo dizer a caixa de Pandora, porque não sai coisa boa dali, salvo a esperança, né? Coincidentemente também está relacionado com a caixa de Pandora, mas a verdade é que você precisa pegar essa caixa e tirar essas nuvens negras que estão lá, esse lixo todo que está lá, fazendo uma limpeza, inserir luz, inserir coisas verdadeiras, inclusive. Porque a verdade é que esse lixo todo, essa nuvem negra toda que está lá, não é verdadeira. Não é verdadeira. É um engodo que te foi impresso, que te foi colocado desde a sua infância, às vezes até no útero, como eu coloquei nos vídeos 1 e 2. Então, o que você faz para isso, né? Dado ao que eu já orientei no vídeo 1 e 2, você planeja, faz um planejamento sobre a sua reprogramação, seguindo aqueles pontos que estão lá. Aí agora nós estamos na etapa em que você vai girar a chave para que entre em definitiva essa reprogramação na sua caixa inconsciente. E como é que você faz isso? Queridos, eu tenho que dizer que este talvez seja se não for o maior, é um dos maiores segredos da reprogramação mental. Porque ele é que faz a diferença. E no final eu falo desse vídeo, né, sobre a chave de diamante, que vai ser impactante nessa reprogramação mental. Que você precisa fazer o quanto antes. Se não fez ainda, eu te convido seriamente a fazer isso, a você detectar quais são os seus erros, os seus paradigmas, anotar no papel, aí procurar o inverso daquilo, como eu ensino no vídeo 1 e 2, e aí agora nós partimos para o girar da chave, as chaves que faz a diferença. Sem isso você não consegue girar. O que acontece? Que às vezes as pessoas estudam sobre lei da atração, estudam sobre fé, estudam sobre o poder da palavra, estudam sobre os sabotadores. Tudo isso eu coloco em capítulo, né, nesse meu treinamento, né? Mas às vezes a pessoa estudou tudo ali, através da internet, aleatoriamente, e ela não consegue entender que ela precisa muito mais do que só isso, que o segredo vai além disso. Isso que precisa ficar claro nesses treinamentos, isso que precisa ficar expressivamente claro, e é isso que eu estou fazendo aqui nesse vídeo, destacando isso, repetindo mais uma vez, que sem isso você não consegue girar a chave, salvo por algum susto ou alguma coincidência de vida que acaba te inserindo algum dogma ou algum conceito positivo nesse sentido. Por isso que nós vemos pessoas que às vezes ela nem tem nem inteligência emocional para aquele desenvolvimento, mas ela desenvolveu. Porque houve na vida dela algo que fez com que ela, sem perceber, se programasse para aquilo e teve sucesso naquela área por conta disso.
por conta do talento dela, obviamente, mas porque também ela não tinha nenhum impedimento com relação àquilo. Aí que está o sabotador, aí que está, esses são os pontos que desfavorecem para que a gente consiga chegar onde a gente precisa chegar, e você vai chegar. Conte comigo para que eu possa te ajudar nisso, acompanhe os meus vídeos. Quando você começar a ver os títulos dos meus vídeos, você vai notar que ele tem essa intenção de ensinar o melhor sobre viver, eu costumo dizer, o meu slogan é preciso saber viver, porque nós precisamos saber viver em todos os sentidos, todos os sentidos. Eu vou comentar uns 30 segundos sobre isso para que você entenda esse conceito da minha linha editorial, do meu trabalho aqui na internet, e que sirva de inspiração para que você possa também conduzir a sua vida em todos os aspectos, não só no setor profissional. Mas eu quero dizer o seguinte, nesses 30 segundos, né, que tudo que eu passo na internet é sobre saber viver, porque é o que eu aprendo e vou passando também. Isso me ajuda a ratificar tudo que eu aprendi, me ajuda a ser melhor. Mas eu falo, por exemplo, sobre a fonte da juventude, como é que você consegue ficar mais jovem mesmo. Você não só consegue parar o tempo, mas muitas vezes consegue ficar mais jovem. Quer ver uma prova? Dá uma olhada nos meus vídeos 1 e 2. Você vai notar que agora eu estou melhor. Por quê? E isso eu ensino nesses vídeos também. Então é isso que eu quero dizer, que nos meus vídeos eu ensino você a ter uma vida melhor em todos os sentidos. Eu falo sobre artes marciais, eu falo sobre nutrição, sobre uma alimentação de qualidade, sobre estética, quando eu quero dizer que você não precisa ter uma velhice com tudo despencado, com tudo detonado. A velhice não é isso, e não precisa ser assim. Claro que a gente vai um dia ficar bem velhinho, rugadinho, sim, mas não tem que ser precoce. Tudo tem o seu tempo, você tem que aprender a prevenir essas coisas. Acho que passou dos 30 segundos, né? Mas é isso. Então, espero deixar claro sobre isso e te convido a ser aí o meu parceiro nessa jornada onde a gente está num dia a dia de aprendizado, de vitórias. Isso é maravilhoso, queridos. E eu quero aqui estar compartilhando tudo isso com você. Então vamos lá. A questão do girar a chave, que eu comentei tanto, principalmente no vídeo 2, é o seguinte. Quando você faz a reprogramação, como eu ensinei, você passa a ter alguns critérios ali a serem respeitados para que isso se conclua efetivamente, para que você tenha resultado efetivo. E como é que você faz isso? Quando você está ali com a sua frase pronta, você memorizou qual é o seu maior desafio, e você está se reprogramando para mudar isso na sua caixa inconsciente. Como é que você faz isso? Você precisa girar essa chave. E como é que você gira essa chave? Vamos lá, existem algumas etapas nessa realização, digamos assim. Digamos que você veja uma pessoa que ela está com a vida resolvida naquele setor, e ela fez essas etapas. Então você pergunta, como é que ela fez? Como é que foi cada etapa? Né? Isso que eu vou te mostrar aqui agora. Assim, essa inspiração para alguma realização na sua vida nasce da sua alma, do seu espírito. É ali que você, na sua consciência, é despertado para algum aspecto de evolução que você quer prosperar e precisa prosperar naquele sentido. Sejam quais forem os setores, relacionamento, financeiro, profissional, etc. São inúmeras as questões que precisam ser resolvidas nas nossas vidas e tem que ser resolvida, porque senão a vida nem tem o sentido que deveria ter se a gente não consegue ver isso dessa forma e ser feliz nessa jornada de desenvolvimento. Tem isso também. Esse é outro assunto para outro vídeo. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu torço para que você, durante essa jornada, possa observar. Assim como esse quadro, que é uma pintura minha, aqui nas minhas costas, né, mostra as estrelas, um céu bacana.
um campo bonito e fértil. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que enquanto você está subindo a montanha do desenvolvimento, enquanto você está prospectando tudo isso em direção à sua vitória, você tem que ter o tempo de viver o presente, tem que ter o tempo de observar, se for à noite, as estrelas, observar a paisagem, se for de dia, observar o céu maravilhoso, que geralmente é na subida de uma montanha, as flores, o campo. Isso é viver o presente, viver o momento. Eu tenho um e-book sobre isso, sobre viver o momento, viver o presente, que é o nosso maior presente realmente. Então isso é importante destacar também, senão não tem sentido tudo que eu estou ensinando aqui, né? E não se aprende a viver sem ter esse conceito forte na nossa vida. Bom, dada essa pequena observação, então você tem lá a sua reprogramação pronta e você está entrando em ação ali, antes de dormir, usando esse método CID, né? Que é valioso destacar isso. Você está ali meio sonolento e começa a fazer a sua projeção de frases que vão promover essa reprogramação. E o que acontece? Nesse momento, você precisa exercitar isso. Quando a sua alma lá atrás elaborou o seu sonho, projetou o seu sonho, você decidiu ir até ele, você está desenvolvendo isso no seu pensamento, na sua mente. Aí você passa para o sentir isto. Então você visualiza através do pensamento, né? Você elaborou esse desejo, aí você em seguida você começa a imaginar isso. Se por exemplo, se seu sonho é ser um surfista famoso, um surfista de sucesso, então o que você vai imaginar? Você vai imaginar você surfando num mar caribenho, talvez, mas enfim, surfando com todo o profissionalismo, com toda a habilidade, feliz demais, e aí vem para o segundo ponto. Então nós já falamos aqui de 3 pontos, fora os outros anteriores do vídeo 1 e 2. Mas esse ponto é a elaboração, a inspiração e em seguida a elaboração do seu desejo. A inspiração vem pelo espírito, aí a elaboração começa no pensamento, onde você começa a desenvolver isso, pensando sobre aquilo que você sonha, e aí você começa, através desse pensamento, a desenvolver imagens. Essas imagens é que vão proporcionar o girar da chave inicial, ou seja, você está ali encaixando a sua chave na abertura certa, que vai fazer com que gire essa transformação na sua vida. Isso é maravilhoso. E então, continuando, você elaborou esse pensamento, aí você começa a formar imagens relacionadas a esse sonho, a esse projeto de vida que você tem. Então você parte para o terceiro ponto, que é o sentir. Para isso você precisa dessa ferramenta do pensar. Quando você começa a pensar e você começa a imaginar, que é o segundo ponto, você vai para o terceiro ponto, que é o sentir. Esse sentimento ele tem que ser muito forte, ele é que faz esse girar da chave. Quando você entende que o poder da imaginação ele é muito forte, a gente vê isso em Neville Goddard, em Bob Proctor, em Tony Robbins, Marçal, todos sem exceção, Eil Nightingale, Iraquéia, todos sem exceção falam sobre, obviamente, a imagem e o sentir. A imagem e o sentir é o segredo que vai fazer com que você gire a chave. Olha, querido, eu vou te dizer uma coisa. Geralmente, esses segredos as pessoas não contam assim, num vídeo que eu estou disponibilizando aqui, gratuito, porque eu quero, assim como eu tive isso, quase que de forma gratuita, eu quero passar também de forma gratuita. Obviamente que eu vendo meus treinamentos, porque eu vivo disso, né? E é a minha sobrevivência. Mas eu não fico aqui querendo passar um treinamento para ninguém assim de cara. Eu estou passando gratuitamente mesmo um segredo que pouca gente conta. Que às vezes você lê um livro inteiro e isso fica nas entrelinhas, lamentavelmente.
Então eu estou sendo muito claro agora para dizer para você que se você quer realmente ter resultados, se você quer realmente transformar a sua vida, você tem que exercitar o desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da imagem e o desenvolvimento do sentimento. Sem isso, você não consegue, salvo as exceções que eu comentei. Você não consegue. Salvo também uma outra exceção, que é a graça divina, que a gente não entende, mas existe, e muito, que às vezes você não entende como é que uma pessoa que não tinha nenhuma capacitação para estar onde ela está, e de repente ela conseguiu, tem isso também, pela graça também. Aliás, é preciso deixar claro que esse poder da fé que nós estamos falando é uma graça divina. Isso é um dom que Deus nos deixou, um legado que Deus nos deixou. Eu não vou repetir aqui que eu já falei nos vídeos 1 e 2 sobre isso, mas é um legado. Então é pela graça sempre, sim. A diferença é que você usando o método, claro que você vai sempre, se você acredita que existe algo sobrenatural, em termos de concepção divina, e de se entender que existe algo ou alguém que criou tudo isso onde nós estamos, que não foi uma explosão, e que você acredita que existe algo divino, que a gente chama de Deus, porque a gente não entende o que é Deus, mas existe sim, e é uma instituição personalizada, sim. Então você vai entender que você pode conseguir tudo isso pela graça também. Você pode sim fazer suas petições e colocar em oração e usar, por exemplo, algumas técnicas além dessa que eu ensino sobre isso, mas é importante eu deixar claro isso também, que é também pela graça. Mas Deus nos deixa muito claro, Jesus veio nos mostrar isso, que a fé exige método, que a fé tem tamanho. Por isso que Jesus falava, tamanho de um grão de mostarda, nunca vi também a fé. Porque a fé é proporcional, sim, ao quanto você acredita nisso. E ter fé, tenha fé, acredite, né? Sempre para mim foi muito sem contexto, não entendia isso. Como assim interfere? Muitos líderes espirituais, inclusive, usam isso de muleta de apoio para dizer, olha, você não conseguiu o que eu te passei porque você não teve fé. E o pior, sabe o que é, queridos? É que é verdadeiro. É que é verdadeiro. Se você não tem a fé que precisa ter, você não vai conseguir mesmo. Então, é por isso que fica fácil para eles só dizer isso. Você não conseguiu, você não teve fé. Não me enche o saco, tipo assim, sabe? Não é culpa minha, né? Só que aqui eu estou colocando esse nível de responsabilidade, sim. Tanto em mim, que estou te passando isso, quanto para você, que precisa ter essa noção, essa consciência de que depende de você, sim, dar o primeiro passo de fé. Depende de você, sim, desenvolver essa fé, fazer com que ela tenha tamanho, que ela tenha proporção, que ela tenha consistência, que não seja só um arremedo de fé. Até quando nós vamos levar nossa vida como se fosse um arremedo em todos os aspectos, como se fosse uma imitação do que nós poderíamos ser? Até quando nós vamos ter uma vida, com todo respeito à vida de cada um, porque nem todo mundo tem uma vida medíocre, mas geralmente ela acaba sendo medíocre. A grande parcela da humanidade acaba tendo uma vida medíocre porque ela em nenhum momento parou para dimensionar o tamanho dos seus desejos, o tamanho dos seus problemas, as soluções que poderia ter, as mentorias que ela poderia ter. Por exemplo, você pode procurar aqui pelo YouTube, eu posso ser o seu mentor sobre o poder da fé, sobre a dimensão da fé, sobre como alcançar os seus objetivos. Isso que eu quero dizer. Você encontra mentoria gratuita para tudo na internet, no Google, no YouTube. Segunda maior plataforma de pesquisa, que é o YouTube, né? Você vai no Google, você acaba vindo parar no YouTube. Então, você tem mentoria para tudo sim, não há mais desculpa. Uma das coisas que você aprende com o Dr. Ilaqueia, por exemplo, que ensina sobre o mestre, né? O mestre dos mestres, entre aspas, né? Do Ho Oponopono, é que você tem que ser autorresponsável. Você precisa entender que só depende de você, que não dá para culpar ninguém. Desculpa eu comentar um pouco sobre isso, como se eu estivesse puxando a orelha, mas eu quero que seja um puxão de orelha assim, para você entender que a vida não é só flores, não é só amores, e é sim, né?
A palavra base da vida é amor, mas você precisa, além das suas paixões, precisa deixar muito claro, precisa ficar muito claro na sua vida, que ela precisa de planejamento. Os ensinamentos antigos, inclusive a Bíblia, né, principalmente a Bíblia, ensina que sem planejamento a gente não chega a lugar algum. Qual é a pessoa que vai erguer uma torre sem planejar? Não tem como. Então você precisa ter sim uma análise, conhecer a você mesmo e em seguida partir para a solução disso com essas estratégias que eu ensino aqui sobre o poder da fé. E para você girar, e agora nós vamos chegar à chave de diamante que eu prometi para o final do vídeo, né? Como é que você faz para que essa chave gire em definitivo? Em definitivo na sua vida, que seja uma chave de diamante que girou mesmo e você percebeu que houve transformação na sua vida. Primeira questão da chave de diamante, que ela precisa ser manutenida, ela precisa ser bem cuidada, ser bem guardada. Como é que você faz isso? Quebrando os sabotadores. Ou seja, você precisa fazer com que a sua chave seja bem cuidada, no sentido de não deixar com que ela seja impregnada pela dúvida, pelo medo, pelo ódio, pela inveja, pelo ressentimento, pela luxúria, pelo xingamento, pelos palavrões, e aí vai, né, queridos? Tudo que vibra negativo, como eu disse, né, as frequências negativas, que existe uma escala de Hawkins sobre isso que eu passo nos meus vídeos, o Conhece-te a ti mesmo. Né? Então, a primeira coisa é isso, você tem que fazer com que a sua chave de diamante seja bem cuidada. Sabe, como aquela peça de ouro, seu anel de ouro que precisa ser bem cuidado, como tudo na vida, né, que você toma como seu, tem como seu, precisa ser bem cuidado. Desde o seu corpo até as parcerias que você tem, tudo tem que ser amado de verdade, cuidado. E essa fé que precisa ser amadurecida, que precisa ser dimensionada na sua vida, precisa ser potencializada, você consegue dessa forma. Primeiro, cuidando bem dela, e em seguida, fazendo com que ela gire usando esses 3 pontos que eu te falei, que vai gerar o quarto, que é o R de resultado. Resultado. Você vai conseguir. Então, o que é o efeito Zenão? O efeito Z. Vamos chamar assim para ficar mais fácil de você lembrar. O efeito Z é quando você, através do medo e da ansiedade, você acaba por obstruir. Você acaba abrindo ali o que era para ser uma chuva de bênçãos na sua vida, acaba sendo um guarda-chuva que se abriu para te impedir que essa chuva de bênçãos chegue até você. Isso acontece porque você acaba desenvolvendo medo, ansiedade. Quando você foca demais, além da conta, a gente tem que ser focado, sim, mas quando isso se torna doentio, se torna um bloqueio. Então, por isso você acaba não tendo uma chave de diamante, porque você acaba por destruir essa chave. Então, para que essa chave seja de diamante de verdade, você precisa, sim, cuidar bem dela e fazer com que ela gire da forma certa. Então, o terceiro ponto que eu tenho que observar sobre isso é que o que vai fazer ela girar em definitivo e fazer com que ela tenha um grau de dureza de diamante mesmo, é você exercitando o sentir. O sentimento, ele é tudo. O grande segredo para que você consiga girar essa chave em definitivo, para que você consiga abrir a sua caixinha, expulsar o que está ruim de lá e colocar as suas chaves de luz ali dentro, seus códigos de luz ali dentro, é exatamente isso. Você tem que aprender a sentir. Como é que você faz isso, né? Existe algumas questões ali fisiológicas do nosso corpo, né, mas que são usadas de forma misteriosa, né, como transmissores dessas frequências. Cada pensamento que você emite, cada objeto de matéria desse mundo, né, ele emite uma frequência. Ele é feito de átomos, é constituído de átomos, inclusive o nosso pensamento. E o nosso sentir, ele tem uma consistência tão grande e ele se projeta de uma forma tão direta que você consegue resultados mais rápidos. Esse é o segredo.
Então é importante que você sinta com efetividade, com magnitude, de forma ampliada. Para isso você faz o seguinte, você, por exemplo, o exemplo do surfista é legal, porque fica fácil de eu dar esse exemplo de imagem para você, que é você surfando, você naquela água, as pessoas te aplaudindo, as pessoas vendo o sucesso que você é como surfista, se é o teu sonho ser um surfista, né? Então, queridos, a imagem precisa ser projetada na sua esse para que da sua mente ela passe para o seu coração. Porque aí é que acontece essa conexão, esse nível de vibração que vai fazer com que seja atraído até você esses resultados. Eu acho que deixei bem claro agora, né? Desculpa, eu estou segurando com as mãos aqui. A gente tem que ser prático, né? Então eu tenho me esforçado para toda palavra que eu dou eu cumpro. E então eu achei que não podia passar de hoje esse terceiro vídeo que eu havia prometido. Então eu estou aqui sem muito recurso de estúdio, mas o suficiente de equipamento para que eu consiga gravar esse vídeo e rapidinho, né? Então, queridos, está aí 32 minutos, daqui a pouco vai ser esse vídeo, né? Vamos até 33, vamos tentar, né? Para te passar sobre o segredo que vai fazer virar chave. Agora é muito importante, você vai fazer isso durante o sono, quando você está começando o sono, né? Então nesse momento você vai ver que pode não ser tão fácil você conseguir se concentrar nesse teu objetivo. Você vai ter que ser persistente, ter que ser alguém determinado. A determinação é uma qualidade de caráter que você precisa desenvolver também. A gente precisa desenvolver isso na nossa vida. Você precisa ter caráter no sentido de cumprir as coisas que você promete para você mesmo, em primeiro lugar, né? Aí você vai se tornando alguém com mais caráter, ou seja, com mais firmeza do que você promete, você cumpre. E isso começa para você mesmo, né? E na medida com que você vai cumprindo o pouco, né, começa devagar, né, você vai tendo resultados no muito também. Isso é incrível, é fantástico e é bíblico também, né? O que você consegue de resultado no pouco, você vai estar provando que você consegue no muito também. Então, não precisa ser aquele sonho escabroso, você começa devagar, você pode fazer um exercício de conseguir um chocolate durante aquela semana, que ele vai vir de um jeito específico, né? Enfim, você vai conseguir esses resultados desde que você se esforce de verdade, sem exageros. Pô, você já está deitado ali, já está indo dormir, então qual é o esforço se não você ir desenvolvendo a sua disciplina para que você consiga efetivamente fazer com que essas imagens se formem cada vez mais concretas na sua mente. Aí você vai ver resultado, tenha certeza disso. Tá bom? Eu acho que ficou claro aqui, né? Como é que você vai concluir esse girar de chave, e essa chave vai ser de diamante, sim, com alto grau de brilho, de dureza, e vai te trazer resultados proporcionais ao diamante. Ricos, resultados que vão te trazer muito mais alegria de viver em todos os sentidos, em todas as áreas que você precisa. Tá bom? Espero ter sido útil na sua vida. Se você gostou desse vídeo, você falou aí você assistiu aqui essa aula com o Cid Ourives, esse é o meu nome. E se você gostou de verdade, se você curtiu, eu te peço, por gentileza, né, compartilha para alguém que pode estar precisando disso. Ela vai, com certeza, se for o momento dela, ela vai curtir e muito, e vai compartilhar para outro, e a gente cria assim uma corrente do bem, uma corrente de transformação. Você não pagou 1 centavo por esse treinamento do 1 ao 3, do vídeo 1 ao 3, e vai ter resultado sim, só depende de você agora. Autorresponsabilidade, não culpa ninguém, ninguém é culpado do momento que você está. Porque agora você é consciente e você não pode mudar o seu passado, mas pode fazer tudo para o seu futuro. Começa agora no presente. Tá bom? Então, se você gostou, compartilha nas redes sociais, pelo WhatsApp, você vai estar nos ajudando, me ajudando a fazer com que eu seja mais conhecido a respeito dessa área que tanto é necessário nesse mundo, e levando isso para pessoas que precisam, tá bom? Grande abraço, então, tudo de bom. Eu estou todo torto aqui, mas eu estou bem relaxado mesmo aqui, né? Tudo de bom para você, que
você seja muito abençoado, que você tenha muitos resultados e de tal forma, com tanta abundância, que você vai levar isso adiante, você vai passar para outra pessoa isso. Se você achar que não pode isso, passa meus vídeos, mas você vai querer passar adiante isso, tá? E não esquece, quando você tiver tido seus resultados financeiros, de fazer o devido reconhecimento aqui pro Mestre Cid, tá bom? Ou seja, você vai, provavelmente eu vou te encaminhar alguma forma de você poder contribuir para esse nosso projeto de desenvolvimento pessoal para a humanidade. Então, um dos segredos que eu costumo dizer é isso é um dos segredos dos judeus, inclusive, né? É o da semeadura. Tudo que você ganha, você separa um percentual ali e doa de coração, e doa para quem precisa, doa para quem merece, e você vai ver os frutos dessa semeadura. Essa é a lei da semeadura. Tá bom? Olha aí, isso foi de bônus, tá bom? Grande abraço então, tudo de bom.